meus kadoshis, olha, começando mais um episódio aqui. Eu falei pra vocês que agora toda semana vai ter episódio. E eu já tô planejando um episódio mais especial do que o outro. Hoje em especial, tô recebendo, na verdade, a Carla Brasil. Uma história linda e inspiradora. Que além da fé, empreendedora também. E sempre busca melhorar em todos os âmbitos que chega. Então eu vou convidar ela para se apresentar e a gente vai conversar um pouco, falar sobre fé, testemunho e todas as transformações que Deus está fazendo na vida dela. Olá, tudo bem, Kevin? Tudo bom? É uma alegria estar aqui com todos vocês, a gente se conectando, se conhecendo, se descobrindo e partilhando os presentes que Deus tem feito na vida da gente, não é? Isso. Agora me conta aí, quem é a Carla, né? A serva, a mãe, a empreendedora. Um pouquinho de tudo isso, né? Eu venho de uma família cristã, católica. Meus pais são Brasil e Jó, empresários lá em Itabaiana, do ramo óptico. E eles tiveram 3 filhos, Kleber, Carla, eu e Karine. Interessante falar de mim, porque eu fico me perguntando hoje quem sou eu. É um caminho tão longo. É extenso, né? É extenso e cheio de altos e baixos. Mas eu venho de um lar cristão católico. Meus pais, quando eu tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos de idade, eles descobriram, no movimento dos focolares, eles encontraram Deus e fizeram a escolha por Deus. E durante muitos anos eles participaram desse movimento. Não sei se você já ouviu falar. Já. Pronto. Movimentos Focolares, Obra de Maria. Então você já tem esse exemplo dentro de casa, né? Sim. Mas, como eu disse, foi uma escolha deles, né? Nós fomos sendo inseridos no movimento por uma questão natural. Os pais participavam e levavam, né? Então, a gente participou do movimento. Eu posso dizer que minha formação cristã começou ali, no Movimentos Focolares. Eu fiquei no movimento até os meus 20 anos de idade, né? Aí quer dizer que você é itabaianense? Não. Não? Não sou itabaianense, eu sou de Pernambuco, eu sou de Petrolina. E é? Meu pai, na época, ele trabalhava numa ótica lá em Juazeiro da Bahia. E do lado de Juazeiro fica Petrolina, né? Então, eu só fiz nascer, na verdade, que a maternidade ficava lá. Eu e minha irmã nascemos em Petrolina, que na época a gente morava em Juazeiro, na Bahia. É muito engraçado essas histórias da maternidade. Eu mesmo nasci em Itabaiana. Sério? Sério, eu sou itabaianense, mas eu morava na Bahia. Tipo, porque a maternidade não funcionava lá. Aonde você morava? Em Coronel Junsá. E é longe, viu, Coronel Junsá. Minha mãe sofreu um bocadinho já, até chegar lá. Eita! E a estrada não era Não era fácil, boa, não. Não era boa na época. Era estrada de chão, era ruim, doído mesmo. E ela veio lutando. Por sua vida, pode ter certeza. Que bacana. Então você não era itabaiana. E como foi essa sua infância? A juventude de Carla? Foi uma infância muito boa, porque morar no interior é um privilégio, né? Você passar uma infância no interior. Sim. É um privilégio. Tipo assim, da gente terminar de jantar e sair todo mundo, os meninos tudo na rua para poder brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de pular corda. Nós tivemos uma infância infância de verdade, sabe? Eu fui criança, uma infância rica de convivência com os vizinhos, e meus pais, assim, nessa época a gente morava em Itabaiana, mas a nossa base familiar é aqui em Aracaju, e a gente sempre estava vindo passar o final de semana com minha avó, ou então a gente ia para Frei Paulo, para a fazenda que era onde meus avós moravam, os avós maternos. Então, a gente sempre teve uma vida assim, muito rica de contato com pessoas. Foi uma infância muito saudável, posso dizer. Então, nessa sua infância, ali você já começou, né, com seus pais no movimento Focolares. E aí eles te introduziram na fé. Então, você fez a primeira Eucaristia, a Crisma. Sim. Tudo já dentro do movimento ou na escola, né? Porque teve muita gente aqui que vem que fez na escola. E eu não tive essa oportunidade, não. Não, eu fui não foi nem com o movimento dos focolares, porque, na verdade, eles nem são, assim, muito de igreja, né? De pastoral. Não é a realidade deles. Mas foi por conta de estar na Santo Antônio Almas de Itabaiana, né? Os meus pais também acompanhavam o grupo de jovens de lá.
Foi uma coisa natural. É uma coisa meio que natural fazer. Eu fiz a catequese na igreja mesmo. Então, Na igreja? toda ela. Foi na igreja. A catequese marca muito. Eu sempre falo da música da Mãezinha do Céu aqui. Só escutar que eu lembro da catequese. É mesmo? Você acredita que eu não tenho muita lembrança? Eu não tenho. Desse momento, assim, com relação específica à catequese, de como ela foi. Eu não tenho essa lembrança, não. E é engraçado que aí eu já coloco pro meu filho já escutar. E aí ele já fala. Ele foi pra missa esses dias, aí perguntou, pai, por que não tocou a Mãezinha do Céu? Oh, meu Deus. Porque no final, o padre Marcelo fez a consagração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que lindo. Aí ele perguntou por que não foi a Mãezinha do Céu. Eu expliquei a ele. Só que na minha época, sabe o que acontecia pra Crisma? Pra Crisma, não, perdão. Primeiro a Eucaristia. A gente era vestido de freira. As meninas se vestiam de freira, né? Os meninos eram com uma calça preta, camisa de manga comprida, com gravatinha de borboleta preta. Era um negócio assim mais formal. E a gente fazia uma procissão pela cidade. Né? Caramba. E aí depois ia para a igreja. Isso eu lembro. Pra receber o sacramento. Receber o sacramento. Era bonito. Que legal, que legal. Agora, me diga aí, como foi que chegou esse desejo, né? Porque da fisioterapia também na sua vida, né? Porque seus pais vêm do ramo do empreendedorismo e do ramo óptico. E aí você decidiu ir para essa via da fisioterapia. Muito interessante a sua pergunta, porque na época eu já sentia um desejo muito grande no meu coração de contribuir no mundo. Sabe um sentimento de eu quero fazer diferença no mundo? Eu desde muito jovem, eu sinto isso gritar dentro do meu coração. E naquela época, no meu entendimento, com a maturidade que eu tinha, para mim, estar no comércio não era fazer diferença no mundo. Eu não ajudava as pessoas fazendo isso. Então, eu precisava estar na área de saúde. Sim. Estando na área de saúde, eu estaria realmente ajudando as pessoas. Né? Na época, eu prestei vestibular para a medicina e para a fisioterapia. Não passei para a medicina e não continuei tentando. Então, como já tinha passado para a fisioterapia, fui fazer a fisioterapia. Não era minha paixão. De verdade, não era. Ficando o concurso ao longo do tempo e permaneci na área por 18 anos. Trabalhei primeiro numa clínica, lá em Itabaiana, uma clínica privada. Depois eu montei o meu próprio consultório e fui crescendo com uma clínica minha. Você perdeu o sangue, né? De empreender. Exatamente, você acredita, mas na minha mente ali é tão interessante. Para mim era uma coisa natural. Eu não queria estar só. Para mim era muito natural ajudar outras pessoas também a crescerem. Então, minha clínica chegou a ter 12 profissionais trabalhando multidisciplinar, de várias áreas de saúde, né? Multidisciplinar. Isso, enganchei. E aí, eu gostava demais disso, a gente se ajudava. Então, por exemplo, um paciente chegava para mim, para poder fazer... Eu me especializei na área de dermato e na área de RPG. Então, eu tinha muitos pacientes, principalmente de RPG. E depois me especializei nessa área de pós-operatório de cirurgia plástica. Eu ficava fazendo basicamente isso. E aí um paciente chegava para mim para fazer o RPG e sentia muitas dores. Às vezes, com o RPG, não era suficiente para poder aliviar a dor. Aí já tinha um profissional ali que fazia uma acupuntura, que já ajudava nesse tratamento. Depois, paciente com questões emocionais já ia para o psicólogo. Então, a gente se ajudava ali. Isso para mim era massa, assim. A gente trabalhava junto. É verdade. Você botou vários ramos ali dentro, né? Já ligava o outro. Porque esse pós-operatório, às vezes, é muito complicado, né? Para quem faz, né? Sim, é muito doloroso, né? E eu acredito, sabe? Quando tem muitos profissionais, não só a questão de ser muitos, mas os profissionais corretos para ajudar uma pessoa a resposta mais rápida de melhoria. E você acha, nessa época que você estava na fisioterapia, além de ajudar, né, a cuidar do corpo, queira que não, ajudava a curar a alma também? Não tenho dúvida nenhuma disso. Uma coisa que eu aprendi cedo isso. A fisioterapia me ensinou muito. Uma das coisas que nem tudo está escrito nos livros. Nem tudo a academia ensina. E nem toda doença tem rótulo como cachaça. Eu digo assim, nem toda doença tem rótulo de cachaça, assim, que tem nome. E dá a descrição certinha assim, não né? Não tem. Então, cada paciente, de verdade, ele é único. Então, quando chegava um paciente para mim, ele chegava já com encaminhamento médico, com um diagnóstico.
Eu olhava aquilo ali, mas eu examinava ele de cabo a rabo e escutava a história dele, porque eu não queria dar um rótulo. Você é Kevin da hérnia de disco. Não. Sim. Você é Kevin e eu quero entender por que que você está com essa hérnia de disco. Então, Estudava toda a não vida tem... dele. Cada paciente, por mais que, por exemplo, tivesse 10 pacientes com hérnia de disco, cada um tinha uma queixa específica, tinha uma forma de trabalhar diferente, entendeu? Não é um pacotão. Não, eu confrontei a Clara, né? Clara estuda enfermagem. É. E aí, sobre a questão da fé, né? Dentro das profissões, né? O quão importante isso é, né? Porque quantas vezes a gente vai, tá, às vezes na urgência ou na UTI, e o médico fala sobre a fé, né? E ele é, por ser médico, ele deveria ser mais apegado à doutrina, às vezes, talvez, da medicina ali, né? Tipo, de explicar o porquê e talvez aquilo ali não haja mais, como é que se diz? Fugiu a palavra aqui agora. Não tem mais chance, né? E mesmo assim ele fala, agora só vai na fé. Então reza para pedir. E aí muitas vezes a gente alcança esse milagre, né? Através dos médicos. Eu lembro até que tem até um beato. Ele tá tentando se beatificar, que é aqui no Brasil, que é um surfista. Que Do ele Rio é de Janeiro. do Rio de Janeiro. E é uma história bem legal também a dele. Eu já estudei a história dele uma vez. E a gente vê, né? Essa questão das profissões e a fé, né? O quão importante é a fé em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Sabe qual é o nosso equívoco? É recorrer a ela no último momento. Verdade. Na verdade, ele tem que ser o primeiro. Porque Deus, ele é o único que sabe de todas as coisas. Então, Senhor, de se entregar. Quando a gente se entrega nesse sentido, de ter essa certeza de que a gente faz a nossa parte enquanto humanos e profissionais, de estudar, se capacitar, mas nós estamos de verdade submissos a uma sabedoria maior, né, que é a de Deus. Então, de clamar a Ele, o Espírito dele, o Espírito Santo, para que Ele nos conduza, para que a gente tenha um olhar assertivo, para que a gente tenha uma mente trabalhada por Ele, para a gente ser assertivo num diagnóstico, num tratamento, para que aquela pessoa, o mais rápido possível, possa voltar às suas atividades, ter uma vida normal, Não, mais próxima do normal. é muito importante. Eu vejo muito isso nos hospitais, né? A questão da fé. E não só nos hospitais, mas em outras coisas, né? A gente tem esse apego, né? Na fé. Como você falou, não sei no último caso, né? Tem que ser o primeiro, Kevin, de verdade. Por isso que a gente tem tanta ansiedade hoje, tantas pessoas que, por exemplo, elas não estão nos hospitais, estão dentro do quarto. A gente vê isso muito, é uma realidade, né? Ontem mesmo, a gente estava saindo da missa e uma ex-aluna do meu esposo veio falar com ele, disse, professor, uma ex-aluna sua se suicidou sexta-feira. E aí a gente foi ver as fotos para ver se lembrava de quem era ela. Uma menina tão linda, tão jovem, 25 anos, meu Deus. E você vê que dor essa criatura não estava sentindo para querer... Porque eu não acredito que a pessoa queira acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor dela, com a angústia dela, né? Então, como é importante essa busca dessa conexão com Deus. Não que quem está numa depressão e numa ansiedade não tenha Deus, não é sobre isso. Não é mesmo, que eu já sofri com isso e sei como é que é. Mas é porque Ele nos fortalece para quando a gente está nessa situação, a gente não desistir, entende? Sim, não é. Esse apoio, né? Você tirar aquele peso da cruz, né? Seu Cirineu ali. Isso. Então, a galera não entende. Não é que você tenha Deus e você não vai ter problemas. Ave Maria. Aliás, é quem mais tem, vamos combinar. Tem problema, sim. Você vai ter problema. Só que fica mais fácil. Esses dias, no Instagram, me fizeram uma pergunta e eu respondi sobre por que eu falo tanto do amor de Deus, né? Eu falei, velho, eu sou empresário também, né? Tenho uma loja de calçados. E aí, eu passei por um momento muito de dificuldade na loja. E aí, eu sempre tinha a questão da ansiedade. E acho que o empresário, ele permeia muito a ansiedade. Muito. Porque a gente vive do improvável, né? Tipo, não sabe o dia de amanhã. Muitas coisas dependem. E aí, eu passava por muita ansiedade, muito problema, assim. E eu falei, e hoje eu não tenho isso mais. Não é que... Às vezes até eu fraquejo, né? Porque é da nossa carne. Mas aí depois eu lembro, rapaz, eu tenho um Deus que não vai me deixar faltar nada. Então eu só entrego nas mãos deles. Hoje, realmente, eu ando de olho fechado. Sabe? Eu ando de olho fechado aqui, os meus passos são dele. E ele vai conduzindo a minha vida. E a vida não fica muito mais gostosa de viver? Poxa, bem mais leve. Maria.
Eu falo, quando uma porta fecha, eu agradeço, sabe? Eu falo, rapaz, então essa não era minha. Perfeito. Eu agradeço ali, essa não era minha, talvez essa não fosse minha hora. O não de Deus é livramento. É livramento. Só que como, com a idade, né? Eu era muito impetuoso, eu lembro. Se eu quisesse que essa água virasse vinho, ela tem que virar hoje. Eu não queria para amanhã. Não queria passar pelo processo, né? Aí eu vivia esse ímpeto. E aí eu sofri bastante por conta disso. Por querer as coisas no meu tempo, né? Aí quando eu fui descobrir que era tudo no Que tempo o tempo dele, e vamos combinar, ele gosta de dar uma esticada nesse tempo, né? às vezes ele deixa você bem muito tempo no deserto, né? Até a gente aprender, Até a gente descansar aprender. nele. Na verdade, o tempo no deserto, essa é uma teoria minha, viu? Eu acredito que depende muito mais de nós do que dele. Quando eu lembro que o povo de Israel, ele percorreu durante 40 anos um caminho que se faz em 11 dias a pé, e aí você faz, é insano. Então, diante dos meus desertos, uma das coisas que eu primeiro peço a ele, Senhor, não me permita ficar 40 anos no deserto. Por quê? O que significa isso? Me ajude a manter os olhos fixos em Ti, a não murmurar, a não reclamar. Me ajude a enxergar as bênçãos mesmo diante da dor, da dificuldade. Porque o que manteve eles nos 40 anos no deserto foi a murmuração, velho. Foi a reclamação, né? Murmurar, reclamar. Foi não Quantas vezes acreditar. também. Então, assim, eu não... Vamos aprender, né? É verdade. Então, o que você falou, eram 11 dias, mas durou 40 anos. 40 anos. Por ignorância, né? Desobediência, ingratidão. Quantas vezes a gente se leva a ficar esse tempo todo? Que ele vai dando sinais. Eu costumo dizer, rapaz, ele já vinha me dando sinal e eu não ficava vendo. Aí depois, você abre os olhos assim, eu falo, rapaz, tava tudo na minha cara e eu não via. Minha irmã diz uma coisa que eu acho bem interessante. Às vezes a gente fica pedindo a Deus um presente. Ó, Senhor, eu quero um pacotinho com laço azul. E aí ele manda um pacotinho com laço vermelho. E aí eu não quero porque eu quero um com laço azul. Mas o que Deus mandou foi com laço vermelho. Que ele sempre manda o que é melhor. E aí a gente, às vezes, tá com pacote, tá com presente e não abre. É verdade. Isso aqui. Mas vamos voltar aqui à questão da clínica, né? Aí você se identificou com a fisioterapia, teve a clínica, sim. E aí surgiu o ramo... O empreendedorismo já estava na veia, já. Tava. Já hoje, olhando para trás, mas rapaz, e tava mesmo. Não tem para onde correr, né? É. E aí, depois, você se lançou no ramo óptico. Veio de uns 5 anos antes de eu deixar a fisioterapia, Kevin, eu já vinha sentindo um incômodo no meu coração de que não era ali mais. Não era ali mais. E aí eu parava para pensar. Eu, com filho, né, tem família para sustentar, tem um nome, tem um investimento que a gente faz de tempo, de dedicação, financeiro, de estrutura. Eu me culpava por estar sentindo o que eu sentia. Eu sentia que não era mais aquilo ali. Mas como assim, né? Doida? Você já investiu tanto, você já dedicou não sei quantos anos, mais de 10 anos da sua vida, quase 20, né? Estudando e como é que não é mais isso? E aquilo foi me trazendo uma... E um passarinho me contou que você é muito inquieta, né? Aí fica sempre buscando essas melhoras. Eu escuto essa vozinha aqui dentro. Eu presto atenção nela. Sim. Mas nem sempre fui obediente, entendeu, Kevin? Eu tinha isso, essa resistência do mudar. Eu queria o novo, mas tinha dificuldade em dar os passos por medo, por insegurança. Por não aceitar mesmo. E nesses 5 anos, aquilo foi me levando a uma tristeza. Uma tristeza que foi profunda. Me levou à depressão. Por não aceitar. Eu não queria mudar, eu não queria... Enfim. Mas o negócio estava indo bem. Com certeza. Não era por questão financeira de jeito nenhum. É tanto que quando no dia 2 de junho de 2015, eu estava atendendo minha primeira paciente do dia, eu já não aguentava mais aquela rotina. E eu estava era uma sessão de RPG, e eu estava segurando o choro. Eu não estava bem mesmo. E eu disse para ela, não vou dizer o nome, fulana, eu não estou me sentindo bem. Vamos fazer assim, não vamos fazer essa sessão. Eu tinha 10 minutos que tinha mais ou menos começado a sessão. E eu pedi para ela que ela voltasse para casa, que eu não estava bem.
E aí eu peguei o carro e fui chorando. E saí, sabe quando você sai chorando sem rumo? Eu fui parar em Monte Alegre. Caramba. Chorando. Eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Quando chegou em Monte Alegre, eu dei uma... Sabe, eu fui respirando. Eu faço, meu Deus, eu tenho que voltar. Eu tenho meus filhos. Eu voltei, aquele tantão de estrada. E eu não sabia o que é que eu queria. Eu só sabia que não era mais aquilo ali. E eu não voltei mais para a clínica minha, que era minha. Tive uma conversa com meu pai na época e eu passei tudo para ele. Tudo. Eu não voltei nunca mais lá. Eu não peguei R$1 de lá. Você acredita depois disso? Nada. Absolutamente nada. Eu não voltei mais. Eu não conseguia. E foi assim. E eu entrei numa depressão realmente profunda. Por conta dessa tristeza, dessa inquietação, que eu não sabia, porque eu não aceitava. Para mim era um fracasso. Como é que você consegue tudo e vai deixar para trás? E vai deixar para trás, mas eu não dava conta mais de estar ali. E não sabia por quê. E aí eu lembro quando isso foi em junho, e aí fui piorando em casa, ficando em casa. No primeiro mês até foi bom, viu? No sentido de que eu me senti... Porque durante esses anos todos, eu nunca tinha tirado férias. Sabe o que é não tirar férias? Eu tinha filho, sabe que eu tirava férias quando eu tinha filho? Eu tinha filho, aí eu passava, assim, 2 meses em casa... Para cuidar do filho. Para cuidar do filho, eram as minhas férias. Ai, loucura, insano. Empresários tirem férias, pelo amor de Deus. Hoje eu entendo, né? Eu tive um burnout. Hoje, né? Me tratando, eu precisei ir para psiquiatra, para psicólogo, tomar medicação... Tudo isso foi necessário e graças a Deus que existem esses profissionais que são assim essenciais. Louvado seja Deus por todos eles. Tão boa a conversa. Ai, não só a conversa, é a medicação mesmo, Kevin. Chega um momento que assim o corpo ele não responde mais, então a gente precisa de um suporte químico para poder até suportar aquela dor e voltar a produzir o que precisa produzir. Aquilo que o nosso corpo sozinho não dá conta mais. E eu acho que o empresário tem isso, né? De mesmo, tipo, às vezes ele, vamos dizer, hoje eu não vou trabalhar. Mas ele não desliga, não. Ele fica trabalhando ao mesmo jeito. E talvez até a medicação ajude nisso, para descansar um pouco mais, né? É necessário. Desligar. Pelo menos no meu caso foi. E aí, depois disso, sei lá, mais de 6 meses depois, sei lá, eu não lembro mais do tempo, eu acho que, sei lá, entre 6 e 8 meses. E aí eu fui eu recebi uma palavra que dizia assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Tudo começa pela renovação de vossa mente, para que saibais qual é a vontade de Deus, o que é bom, lhe agrada, o que é perfeito. E naquele momento, eu entendi Deus falando comigo, que não era vontade dele que eu estivesse daquele jeito, porque eu achava que era um castigo dele, você acredita? A falta de intimidade faz isso. A gente tem entendimentos equivocados dele. E naquele momento eu entendi ele dizendo, não é minha vontade você estar do jeito que você está, mas você precisa mudar a sua mentalidade para me conhecer. E, na época, foi uma época que estava surgindo aqueles treinamentos de coach. Sim. E aí, meu amigo, sabe quando você encontra um caminho, aqui é uma reta, aí eu vou. Quando eu encontro um direcionamento, que eu entendo é que por aqui, aí ninguém me derruba. Aí eu fui com força total. O que você pensar de treinamento, de mentoria, dessas coisas... Inicialmente, quando fiz as formações, tudo que você pensar de coach, de practitioner, de programação neurolinguística, renascença, é um bocado de coisa. E, assim, onde tinha treinamento, eu estava nesse Brasil. E aquilo, assim, me encantou durante muito tempo e foi importante para mim. Uma válvula de escape importante. E ali acabei adquirindo muitos conhecimentos. Mas não trabalhava com a ótica ainda não, viu? Só buscando, Isso. E é um erro grande, sabe o quê? Pense num erro grande. Isso, ao invés de buscar. Eu fui para psiquiatra, psicólogo, ok. Mas esse tipo de treinamento tem muita coisa de achar que você tudo pode, você tudo consegue. Você meio que tira Deus do trono. Estou dizendo dos treinamentos que eu fiz. Sim. Né? Tira Deus do trono porque você é o Deus, né? Porque você pode, eu sou, eu consigo. Não. Eu não gosto não dessa... Eu detesto. Hoje, eu tenho vergonha, para ser bem sincera. Disso de você pode tudo e tal. Pode nada, a gente não acrescenta um segundo na nossa vida, assim. Eu meio que envergonho de muitas escolhas que eu fiz lá atrás, mas também entendo que... Mas foi enriquecedora, né? Exatamente. A gente pega Deus aproveitou tudo para chegar onde chegou.
E num desses treinamentos que eu fiz foi O Monge e o Executivo, daquele livro O Monge Executivo. Eu já li esse livro, eu gosto bastante. Exatamente. Tinha 10 anos que eu tinha lido aquele livro, quando eu vi, na época era Facebook, uma propaganda dele dizendo que era um treinamento, eu viciada na veia em treinamento. Buscando conhecimento. Isso, me entupindo de conhecimento, agora executando nada, agora me entupindo de conhecimento. E aí, bem gorda de conhecimento e zero ação. E aí, o que acontece? Eu fui fazer esse treinamento com a minha mãe, lá em São Paulo. Por quê? Eu tinha lido esse livro, achei a coisa mais linda do mundo, mas totalmente utópico. Para mim, aquilo ali era uma utopia total. Não e fui existia, fazer. né? Meu querido, que é um treinamento que ele é assinado pelo próprio James Hunter, né? Ele é um treinamento outdoor, que tinha desafios na mata, não sei o que. Mas eu vou fazer esse negócio. Vamos fazer, vamos. Eu e minha mãe fomos fazer. E foram 4 dias em Capela do Alto, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Meu querido, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu senti uma coisa tão estranha. Eu dizia assim, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa... Eu me lembrei muito do movimento dos focolares, das Mariápolis do movimento dos focolares. Era uma mistura assim, eu faço, meu Deus, parece que eu estou nos encontros da igreja e não estou na igreja, está falando de empreendedorismo. Como é isso? Tem alguma coisa estranha aqui. E eu falando para o meu facilitador, que seria o líder, né, da minha equipe, eu dizia, Danilo, tem alguma coisa diferente aqui? E ele, 2 dias assim, e ele, um dia no salão, ele me pegou pela mão, ele faz, eu vou lhe mostrar o que é que tem de diferente. Tem mesmo. Aí ele me tirou do salão, da atividade que estava acontecendo, me tirou do salão e me levou para um quartinho que tinha lá. E quando eu cheguei lá, ele faz, é aqui que está o segredo. Quando eu entro no quartinho, tinham 2 senhoras adorando Jesus Eucarístico. Aí ele diz, é isso aqui que sustenta esse treinamento aqui dos empresários. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha visto isso na minha vida. Eu disse, os 4 dias. Ele disse, os 4 dias. Essas mulheres ficam aqui em adoração a Jesus. As mulheres ficam aqui. Aquilo me quebrou de um jeito que eu não sei nem lhe explicar. Pra você que vinha do Tudo Posso, daquela história que nem eu citava Deus, né? Deus, sou Deus, é quase isso. Porque o que eu quero, eu consigo. Idiota. Ai, que gastura que eu tenho. Olha, ninguém me chama para treinamento nenhum, não, viu? Do que for, não me chame, porque eu tenho gastura. Estou entojada dessas coisas. Já fez demais, já. Oi. Enfim. E aí, eu fui... Aí foi quando eles começaram a falar, se isso aqui para você é impactante, você precisa ver o acampamento. Eu disse, que acampamento? Ele faz, olha, esse treinamento, ele nasceu de um acampamento. Que um dos que estavam dando esse treinamento era Astromar Braga, que foi ele que trouxe os acampamentos para o Brasil. E aí disseram, olha, vai ter o primeiro... Isso foi em agosto de 2015. Quando foi em outubro, ia ter outro treinamento, o Monge Executivo. Meu amigo, tinha ido eu e minha mãe, né? Não se preocupe não, que para esse foi uma galera, a minha família inteira, assim, minha família de base, né? Meus irmãos, meus cunhados, uma gerente nossa da loja. Deixa eu fazer até um convite, né, pra galera em casa que não conhece ainda o livro O Monge Executivo. Leia bastante, porque vale a pena a leitura. Eu li muito jovem esse livro. É uma trilogia, viu? Tem 3 livros agora. Tem o Monge Executivo, aí tem um amarelinho mais... Parece uma mostarda, e o De Volta ao Mosteiro. Eu achava a leitura chata. Ah, não. Eu achava... Na época eu achava a leitura chata, mas hoje em dia, se eu pegar pra ler rapidinho... E você vai se conectar. Você vai se enxergar ali. Você vai encontrar vai entender, né, que tem Deus ali atrás, que faz tudo. Enfim, a nossa sorte é Ele. Mas é muito bom. Aí, quando foi em outubro, disseram pra gente, olha, vai ter o primeiro acampamento nacional e pode vir pessoas, não só da comunidade deles, né, da Maristela. Vocês não querem fazer, não? E aí foi, eu, minha mãe e minha irmã. Fomos fazer o primeiro acampamento nacional, que foi em novembro de 2015. Os campistas, Não existia campistas, Era né? outro nome, né? Não existia. Não existia ainda. Não existia. E aí nós fomos fazer o primeiro acampamento. E quando a gente chegou lá, que foi viver aquilo ali que você já conhece, que aí, pela primeira vez, eu experimentei, Carla, tive um encontro com Deus. Pela primeira vez. Eu estava com 37 anos. 10 anos atrás, eu estou com 47.
Então, assim, eu nasci em um lar cristão, mas a minha escolha de Deus eu fiz aos 37 anos. Antes foi a escolha dos meus pais, que graças a Deus eles tinham feito essa escolha. Mas a minha escolha de Deus foi ali, aos 37 anos. Eu tive um encontro com Ele. E ali você se transformou, né? Comecei, né? É um processo. A conversão é um processo que dura até o último suspiro da gente. Mas era muito claro o desejo ardente de levar o nosso povo para lá. E de trazer eles para cá. Mas é muito caro. É muito caro. Eu lembro que, na época, passagem aérea, na época, a gente gastou R$3.000. 10 anos atrás. Veja. Era muito dinheiro já. Ainda é muito caro. É isso hoje, digamos assim. É caro, velho. É muito caro. E aí, a gente disse, e se a gente trouxesse o acampamento para cá? E aí fomos ver a viabilidade, né? Eles disseram que viriam, disseram mais ou menos a mínima estrutura que tinha que ter. Mas primeiro a gente precisaria da aprovação da igreja, da autorização do bispo, para começar todo o processo. Nessa época era o quê? Dom Lessa? Dom Lessa. E aí nós fomos conversar com Dom Lessa, nós três. Fomos conversar com Dom Lessa, explicamos tudo. Ele também, minha mãe era focolarina, ele focolarino, então isso ajudou, né? Ajudou a abrir as portas. Já se conhecia. E fomos explicar a ele como foi tudo que a gente vivenciou. E ele autorizou que a gente trouxesse. Então, mas para isso a gente precisava de um sacerdote que nos acompanhasse. Ele deu o nome de alguns, que ele sugeriu como perfil. Nós fomos buscar todos eles, recebemos não de todos. Todos, né? 2 anos depois, a gente saiu 2 anos depois buscando o sacerdote que desse o sim. Todos diziam não. 2 anos depois, aí nós levamos, eles disseram, né, o pessoal de lá de São Paulo. Então, pelo menos, preparem algumas pessoas para vir para cá, para o próximo acampamento, que seria, no caso, o 3º acampamento nacional, para já ir preparando a equipe. E aí levamos 15 pessoas para lá, para poder vivenciar essa experiência. E eu fiquei servindo na secretaria para entender como são os bastidores. Minha irmã foi líder, minha mãe foi capela, para entender como era a intercessão. E assim foi feito. Mas continuamos na busca do sacerdote. Mais 2 anos depois, nós levamos 4 anos. Demorou o processo, né? 4 anos para que um sacerdote que foi Padre Gilvan Carvalho, a quem nós temos assim uma gratidão sem fim, ele deu sim para esse projeto. E fomos, já não era mais Dom Lessa. Né? Mas antes de chegar no Dom Lessa, na verdade eu esqueci de dizer, eu e minha mãe, nós fomos conversar com o nosso pároco, na época era o Padre Jadson, lá em Itabaiana. Contamos tudo a ele, e aí ele disse, falem realmente com o bispo, ele deu autorização para a gente falar com o bispo, fomos falar com Dom Lessa. Esses 4 anos depois já era Dom João. E aí foi quando o Padre Jadson nos ajudou, né, para poder ir ter acesso ao Dom João. Dom João, né? Conversamos com ele, explicamos tudo. Na época, o Padre Genário também estava presente na conversa. E ele autorizou. Diante dessa autorização, foi quando a gente foi começar todo o processo para trazer. E aí, em novembro de 2019, aconteceu o primeiro acampamento. Mas ainda não era os campistas, não? Não existia Campistas de Assis. A gente só queria trazer o acampamento, para que as pessoas sentissem essa delícia. E depois que a gente trouxesse, que as pessoas agora, é bom, então eu vou. Sim. Entendeu? A gente não imaginava que ia ter o segundo. E aí, quando terminou o acampamento, eles mesmos, de lá de São Paulo, eles disseram, não pode parar em um. Vocês têm que fazer mais aqui para o povo de vocês. E a gente já deixou agendado, abril de 2020. Vamos fazer o segundo acampamento. Em fevereiro fizemos as inscrições, aí já... Porque assim, para poder convencer o povo, para poder fazer, não é brincadeira não, né? Hoje é mais fácil porque tem vários testemunhos, né? É. Mas quando não tem... É difícil. E aí foi quando a gente, em fevereiro, fizemos as inscrições e no final de fevereiro, fecha as portas, lockdown, por conta da pandemia. Aí começou outro processo. E aí foi lindo. Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso. Ele sabia, né? Os planos dele. A gente não sabe. Do tanto que ia ser necessário a gente se preparar, se formar, sabe, Kevin? Então, durante esses 2 anos, foram 2 anos de profundo estudo da palavra,
eles preparando a gente online. Então, para você ter uma ideia, no período que ia ser o acampamento, eles fizeram um acampamento online com a gente. À noite, eles se encontravam e a gente revivia, só para quem já tinha feito, Sim. né? A gente revivia o dia do acampamento, na quinta-feira, tudo, até as dinâmicas, a gente revivia online. Quinta, sexta, sábado e domingo. Aquilo deu sabe? Uma nostalgia. E assim, todo mundo com medo de morrer, aquele período, né, tenebroso. Verdade. E deixa a gente mais sensível, com o coração mais molinho, contrito. Isso é bom. E aí foi quando veio a oportunidade de fazermos o Encheivos. Foi o primeiro Encheivos online que aconteceu no Brasil. Foi aqui, para o nosso povo de Sergipe. Nós éramos em 80 pessoas. A gente fez a inscrição online, né, com link. E fizemos o Encheivos, que se dura 4 meses e meio. A gente fez tudo online. Tudo online. Tudo online. Não tinha como, né? Ser de outra forma. Só na época da pandemia. Aí, quando foi no final do ano, que já começou assim, a abrir um pouquinho as portas, aí a gente fez um encontrão. Mas assim, na igreja lá em Itabaiana, na Santa Clara, que é bem grande, e a gente fez para poucas pessoas. Poucas pessoas. Éramos 80, mas não foram 80 para o presencial. Nós éramos, sei lá, uns 50. Mas na igreja que cabe 700, né? É bem... E foi uma experiência incrível. E continuamos estudando, né? Nos formando. 2 anos depois é que aconteceu o segundo acampamento, que foi em janeiro de 2022. E a gente não esperava acontecer o que aconteceu. Uma explosão. 2022 foi uma explosão. Explosão, é surreal. Foram, se não me engano, 6 acampamentos no ano. Que a gente esperava 1. Durante aquele ano. E aí foram surgindo outras coisas. Começou o juvenil e sênior, juntos. Depois, a partir do 5º acampamento. E a gente separou só o juvenil e só sênior. E antes era assim, Itabaiana e Aracaju juntos, né? Não era separado como é hoje, né? Não, tipo assim, 6 tribos, 4 tribos para Itabaiana e 2 para Aracaju. E como não fechava as 2 de Aracaju, ainda botava alguém de Itabaiana aqui. Então ele cresceu assim. Mais em Itabaiana? Porque começou lá, né? Em Itabaiana. A gente morava lá. Sim. Começou lá, é natural, a gente morava lá. Depois aqui, minha irmã já morava em Aracaju, mas a gente começou tudo lá. Mas Padre Juventus de Aracaju, viu? Ele estava na paróquia São Francisco de Assis. Por que Campistas de Assis? E aí foi já a partir para o segundo. A gente precisava de uma identidade, sim, mas quem são vocês? E aí veio, lá em Itabaiana, quem nos acolheu, na época era uma capela de Santa Clara de Assis, hoje é igreja. Sim. A paróquia Santa Clara de Assis e Santa Dulce, né? Que veio depois, a Santa Dulce. Santa Clara de Assis. E aqui, Padre Gilvan, que estava onde? Na São Francisco de Assis, lá do Inácio Barbosa. Então, Assis, então, quem acampa é campista. Então, nós somos os campistas de Assis. Que foi bacana assim. Saber disso. Foi assim. E aí fomos fazer uma identidade visual. Pegamos a pessoa que era o nosso marketing na época de lá da loja, para poder fazer aquela casinha. Então, os campistas em si, ele nasceu aqui. É daqui. É daqui. É nosso. Caraca, eu não sabia. É nosso. De verdade. É nosso. E hoje nós somos um movimento, nós somos uma instituição, temos CNPJ e tudo, né? Que a gente não imaginava. Temos um centro de formação. Meu Deus! Quem diria? A gente não sonhava, pensava em nada disso. A gente queria um encontro, um acampamento, Kevin. Hoje nós já temos um centro de formação. É Deus, meu filho. Não é humano, não. Em tão pouco tempo, se a gente for ver, né? Você falando aí, é pouco tempo para tudo isso, né? É milagre, para ficar claro que essa obra não é nossa. E a gente, com a nossa maneira de pensar pequeno, né? Sempre. E aí vem Deus, não. Mas eu prefiro que a gente pense pequeno e deixe Deus agir, do que a gente ficar pensando grande e tirar Deus do lugar dele, para se achando Deus. E aí acabar entrar no viés de seu Deus, né? De seu Deus, exatamente. E aí depois veio agora com Dom Josafá. Depois disso, sim, aí separou o juvenil do sênior. Aí já se tornaram 2 acampamentos. São bem parecidos. Você fez o juvenil ou fez o sênior? Fiz o juvenil. Eles são bem parecidos. Não são iguais, mas são bem parecidos. É tanto que quem faz o juvenil não faz o sênior. Aí depois surgiu, em 2023, o Acampa Dentro, que era para os adolescentes. E vai acontecer agora, em novembro, a primeira jornada dos querubins, que é de 7 a 11 anos, que vai ser um dia
lá no centro de formação, que a programação está um escândalo de linda. Vai ser para 100 pessoas, 100 crianças, 50 de Itabaiana, 50 de Aracaju, filhos de campistas. A gente, como é o primeiro, é um test drive, né? Então, a gente testa com os de casa. Com os de casa. A gente testa Depois com os lança. de casa. Deu certo, o que não deu, a gente ajusta para depois lançar para os demais. Mas primeiro a gente tem que testar com os nossos. Não, e hoje já tem outros, né? Tipo, outros... Estão vindo, vai ter agora. Esse final de semana agora vai ter o Magnífica, o segundo Magnífica que começou em maio, que é Carlos e Tati, que faz parte da coordenação, que assim trouxeram esse presente para nós, que é um acampamento mariano. Sim. Vai ter agora em novembro o primeiro acampamento de casais. Diga, e para o próximo ano, para a honra e glória de Deus, vai ter também o de oração. E tem, os homens de fé, ele entra no... Homens de fé e mulheres de fé, né? Não é acampamento, Sim. né? Mas ele nasceu dos acampamentos. O pessoal que, pronto, foram os que vieram para cá, para trazer o acampamento para cá, eles acabaram criando os homens de fé e mulheres de fé, que tem pessoas que são resistentes a fazer o acampamento, né? Sim. E aí é uma oportunidade para essas pessoas, principalmente essas que não são ligadas à igreja, né? Do mundão mesmo. Não, eu consegui inscrever meu pai nos Homens de Fé. Foi? Foi. E aí ele foi sorteado. Olha! Ele não queria não, né? Aham. Aí eu falei, velho, não custa nada. É os Homens de Fé. Expliquei um pouco a eles como seria, né? Porque realmente ele é mais recluso e tal. Não... Falei, não, vá. É uma experiência, você vai ser homem e tal. Você vai estar no seu momento. E aí ele aceitou e ele foi sorteado. Aí ele, rapaz, você não sei não. Eu falei, rapaz, eu rezava todo dia. Então ele ainda vai fazer, né? Ele vai Esse que fazer ter agora, em novembro, Isso né? mesmo. Ixi, que coisa linda. Eu vou lhe dizer, homens de fé e mulheres de fé. Eu fiz o Mulheres de Fé. É o resgate da masculinidade e o resgate da feminilidade. O homem como Deus pensou e a mulher como Deus pensou. Não, e claro, e dentro dos princípios de Deus, né? A gente tem essas ideias errôneas, assim, né? Do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. Isso. Talvez hoje, no nosso dia a dia, assim... Tá confuso, né? É. Tá confuso. Quando a gente se afasta de Deus, Kevin, entra a confusão. Onde não tem Deus, entra a confusão. E aí onde cabe nós, o nosso papel como cristãos católicos, que realmente a gente seja cristão católico de verdade e não de IBGE, não mais de IBGE, que esse é um dos propósitos, né? Eu levei essa palavra de Frei Gilson para mim, que a gente, esse termo católico de IBGE não existe. E que gostaria que não existisse, né? Mas... É tipo assim, se você não é praticante, você não é católico. Ponto. Exatamente, exatamente. A gente ficar católico de IBGE, não é, meu irmão, se você não frequenta, se você... Isso não é, realmente. Pronto. Mas para facilitar o entendimento, esse tipo de católico que eu fui a maior parte da minha vida, né, que eu ia para a missa aos domingos e participava do movimento A e B e achava que estava tudo certo, já estava com a minha... Mas não tinha intimidade com Deus, não rezava um texto, era a maior preguiça... Ia para a missa, achava que ele sente e levanta, ficava conversando com... rezava mal e mal, um Pai Nosso Ave Maria antes de dormir, mais dormindo do que acordada. E não buscava viver o evangelho no dia a dia com diligência, com amor, e tendo como foco principal da minha vida, de verdade, buscar o céu. E ser santo não é ser piegas, pelo contrário, é você ter posicionamento no mundo, né? E eu acho que quanto mais a gente tem clareza de quem nós somos, pacote completo, que não é fácil de se enxergar, mais a gente vai se aproximando de Deus, da onipotência, da grandeza dele, e aumenta essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, o desejo de trazer pessoas para cá. Sim. Porque a vida fica mais gostosa, mais colorida, mais saborosa, com sentido. A gente deixa de colocar... A gente não, eu... Deixei de colocar valor em coisas de verdade passageiras para colocar naquilo que é eterno. Não é que eu tenho uma vida hoje à toa, não é. Pelo contrário. Mas quando você faz tudo o que você faz, você hoje está na sua empresa, você faz por amor a Deus. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu quero prosperar por amor a Ele. Eu vou pagar os impostos por amor a Ele. Eu vou fazer aquilo que... Uma vez o contador disse, eu nunca vi um povo gostar tanto de pagar imposto como esse povo da família Brasil. E, na época, eu senti
magoou aquilo que ele disse, que me soou como Uma crítica, né? você chamar você idiota. Entendeu? Tipo assim, porque o mundo tem os sabidos e os bestas, a gente era os bestas. E ser cristão, muitas vezes, é a gente ser tratado assim, como idiota, como besta. Verdade, como, é verdade. Né? E não é verdade isso. Mas podem achar o que quiser achar. O único a achar que me interessa é o de Deus. Não, tem muita gente que acha isso, né? Só porque você é cristão, aí você virou abestalhado. Não, é porque agora venha pagar o preço para você ver. É porque agora eu tenho princípios, tipo, tem coisas que não me cabem mais, entendeu? Não negocio as coisas como vocês, né? Pronto, nos homens de fé e nas mulheres de fé, você vai conversar sobre isso, né? Vai trazer a realidade, porque nós estamos confusos mesmo, o mundo está confuso. Então, onde sai Deus, entra a confusão, entra tudo é por amor. Não, e se vier com aquele título bem lindo, né? Vamos amar, é por amor, tudo é amor. Agora, um amor torto, um amor onde... negocia as coisas. É um amor da carne, é amor à carne, com certeza. Amor total à carne, ao meu eu, aos meus desejos, aquilo que eu quero. E o quanto é fácil, né? Amar Deus quando ele te molda a você, né? Diga aí! Ou seja, eu sou o Deus da minha vida. Ele que me obedeça. A gente entra nesse viés, assim, muito hoje em dia. Das pessoas falarem, por que você faz tudo isso e tal, não sei o quê. É porque... Aí ele prega um Deus que, pra ele... É o Deus dele do jeito dele. Que aceita tudo que ele faz. Que, meu irmão, assim fica fácil. E eu passei a boa parte da minha vida, Kevin, querendo esse Deus. Entende? Querendo esse Deus. Eu entendi por que eu não buscava intimidade com ele. No movimento dos focolares, é o movimento da unidade. E Kiara falava muito sobre Jesus abandonado, a importância de amar Jesus abandonado. Que amar quem? Jesus na cruz. Penso que morria de medo disso. Na minha cabeça, para que Deus me amasse, eu tinha que sofrer bem muito. Se não fosse para eu sofrer bem muito, não era prova de amor. Repare que entendimento doentio, porque isso é um entendimento doentio. E isso me fez... Eu não quero isso. Eu quero Jesus ressuscitado, mas um da cruz, não quero, não. E hoje, eu vejo que, quando falar a respeito de... algumas pessoas vêm, né, falar conosco e dizem assim... Depois que eu comecei a levar a sério Deus e querer buscá-lo, parece que minha vida piorou. Na verdade, é porque a gente agora deixou de estar na manada. Ele diz que o caminho dele é estreito, é um caminho cheio de percalço, né? Mas não quer dizer que é o caminho mais feio. Não é. Ele é o caminho sem ilusões, mas ele dá... Jesus, ele não engana. Ele disse, quem quiser vir após mim, tome tua cruz e me siga. Mas ele também diz que eu venci o mundo. Ele disse que venceu o mundo. Ele disse que a gente vai receber o cêntuplo já aqui na terra. Ele não engana. A gente só precisa ressignificar esses princípios, conhecer a palavra. E ter clareza desses princípios fortalece diante das batalhas que a gente vai ter. Eu não troco. Mesmo com todos os desafios que hoje eu vivo, eu não troco a vida que eu levava para a vida que eu tenho hoje, Kevin. Não troco. Porque Deus, ele traz significado, ele traz propósito. É uma vida que não é imesmada, não é para mim. É uma vida que é para ele, através do irmão. E isso, para mim, faz todo sentido. Tudo ganha sabor. Não sei se você entende o que eu estou falando. Não, mas... eu entendo. Você acorda com um propósito, né? Você sabe o que é que você vai fazer. O que é que você quer. Quando eu citei aquele caso, né, do Kevin empresário, era um Kevin que tinha um Deus como dinheiro, que eu vivia para ele. Então, por todos aqueles momentos, minha prioridade era o dinheiro. E hoje, eu juro, hoje eu não tenho a mesma condição que eu tinha naquela época, mas eu não sinto falta. Eu pagaria até mais para ter descoberto antes, sabe? Ter descoberto esse Deus antes, tá aqui antes, porque não era legal, tipo, ter o meu Deus como o dinheiro, sabe? De ter isso, tipo, então, trabalhava de domingo a domingo, 10 horas da manhã até 10 horas da noite, tinha uma loja no shopping e não queria saber, não. E não lembrava o que era rezar, o que era consagrar. Como eu falei, eu queria, eu fazia. E aí, eu lembro que eu construí um império.
Tipo assim, tipo, 3 lojas, 4 lojas. E eu vi desmoronando na minha cara, assim, tudo. E eu ficava dizendo, caraca. E aí eu fui entrando num buraco sem fim. Num buraco sem fim. Que eu nem conto muito isso. E eu lembro que um dia eu tinha vendido meu carro para pagar a dívida. E meu irmão, que trabalhava comigo, tinha uma moto. E aí ele me emprestava essa moto para eu andar com essa moto. E aí eu lembro que um dia eu peguei assim a uma avenida e ela era no Marcos Freire, que é a divisa entre Aracaju e Socorro. E eu olhava pra ponte assim, eu falava, caraca, velho, se eu jogar aqui, acaba mais todos os problemas. Como você falou, né? A gente não quer perder a vida, a gente só quer acabar com os problemas. E aí eu olhava pra baixo lá, eu falava, rapaz, vai sanar. Só que eu tenho esse senso de responsabilidade. Eu falo, caraca, aí eu vou jogar e a moto do meu irmão, tá? Eu pensei na moto, nem foi da minha vida. Falei, caraca, eu vou deixar meu irmão lá sem a moto e tal. E aí na mesma hora eu acreditava, puf, eu voltei. E fui Você é um seguindo. anjo da guarda, né, meu filho? Que, né, ele falou o que você precisava ouvir para parar. E aí eu, tipo, depois eu fui... E mesmo naquele momento eu ainda não tinha encontrado Deus ainda. E ainda eu permeei por muito tempo, assim. Aí eu entrava em outros lugares, né? Tipo, eu entrei no álcool, em mulheres e tudo isso, até chegar aqui hoje. Você não tinha encontrado Deus, mas você nunca se perdeu dele. Ele estava com você, né, cuidando de você. E é isso que a gente descobre, que quando a gente descobre esse Deus, que ele sabe por onde a gente andou. Ele sabe por onde a gente andou e o que a gente fez. Ele sabe. E é constrangedor quando a gente descobre esse amor imerecido. Porque a medida dele é diferente da minha. Meu Deus! E eu não quero mais, Kevin, reduzir Deus ao meu tamanho. Eu não quero, porque eu fico colocando características minhas nele. Sim. De expectativas, de justiça, não quero mais. E isso é um desafio diário, né? Desse sair do trono, para que ele seja o rei da minha vida. E como vale a pena. E só tem uma palavra, realmente, é amar. Não é ser besta, não é ser idiota, não é ser ingênuo, não é. Mas é amar. E isso ele vai ensinando. O Espírito Santo vai amadurecendo. Aonde sim, aonde não. A buscar esse discernimento. O que é meu, o que é do mundo, o que é do demônio, o que é de Deus. É um exercício diário. E isso vai acontecer até o último suspiro da vida da gente. E é importantíssimo que a gente passe por essa experiência. Sabe por quê, Kevin? Porque quando eu passo, principalmente nas quedas, para que eu tenha misericórdia comigo e com o outro. Para mim, essa é a grande beleza das quedas. Sim. É a gente exercitar a humildade, exercitar a misericórdia do recomeço. A humildade do perdão a si e aos demais e a misericórdia do recomeço. Porque quando eu decido recomeçar, é porque eu estou tirando o olho de mim e colocando naquele que é perfeito. Senhor, eu caí mais uma vez, mas olha, estou aqui, fica comigo. São Padre Pio dizia, Senhor, fica comigo, porque senão facilmente eu te deixo. Ele, imagine eu, nessa ruela toda. Então, assim, a questão é a gente não desistir, Kevin. É não desistir. Olha, a gente vai cair o tempo inteiro. Mas pedindo a graça a Nossa Senhora, ao nosso anjo da guarda, aos santos, santo de devoção. Nós, cristãos católicos, acreditamos sim na intercessão, né? Então, vamos pedir, Deus deixa aí os sacramentos que são, Ave Maria, pedras preciosas. Tem a palavra de Deus que é riquíssima, que na palavra que nos orienta, que nos corrige, que nos faz crescer para o céu. Para a gente ser cidadão do céu, a gente tem que ser mais parecido com o céu aqui na terra, né? Mas a gente tem a carne, a gente tem o pecado em nós. Esses dias eu estava estudando sobre a santidade nos tempos modernos. E aí, é um livro, é? Não, eu estava fazendo estudo próprio. Que coisa linda. Para o grupo, os conectados, para pregar lá. E eu peguei São Carlo Acutis como um grande exemplo ali, né? Que a santidade ela não deve ser deixada para depois. Ela deve ser vivida agora. Porque, você imagine, como a gente costuma dizer, né? Deixa de viver para estar na igreja. E
E o quanto ele fez, né? Eu fico imaginando ele hoje. Se ele tivesse essa oportunidade, como eu tenho hoje, de estar no YouTube, gravando um podcast, evangelizando, ele podia ter TikTok, Instagram, YouTube e tá trazendo maravilhas, né? Que naquela época que ele fez um blog com os milagres eucarísticos e já evangelizava tão imensamente, né? Que a gente não tem fronteiras. E hoje, com essa facilidade com a internet, a gente fica preso com Eu isso. não sei se foi Chiara Lubick que disse essa frase, mas tem uma frase que eu gosto muito, faz sentido. Nós precisamos estar no mundo, mas não ser do mundo. Como é que eu vou evangelizar só para aquele grupinho que já está na igreja? Falar para quem já conhece a Cristo, meu amor, É muito você fácil. tava. A gente precisa navegar, nadar em águas profundas mesmo. E aí onde eu vejo assim os campistas de Assis, porque as pessoas que se inscrevem no acampamento, a gente não conhece. No início eram pessoas conhecidas. Hoje em dia a gente não sabe quem são as pessoas que vão para lá. E louvado seja Deus. Os acampamentos é para todo mundo? É para todo mundo que queira conhecer o amor de Deus. Já recebemos muitas críticas a respeito, porque tem pessoas, e eu vou falar claramente, né? Tem pessoas que são homossexuais, porque tem pessoas que são casais em segunda união, porque tem... Aí começa a relatar a lista de pecado do outro, né? Do outro, é. Querer ser juiz. Exatamente. E quando diz assim, como se dissesse assim, não, então essas pessoas não... Como essas pessoas estão na igreja? Estão na missa? Como é que essas pessoas estão rezando um texto? É contra-testemunho, que é o que eu escuto muito. É contra-testemunho. E eu cá comigo, meu Deus, será que não entende que o processo de conversão não está dizendo que é um processo? Primeiro, a gente precisa conhecer o amor de Deus. E experimentar ele é na nossa miséria mesmo. É um caminhar. À medida que a gente vai tendo intimidade com Deus, ele mesmo vai constrangendo a gente a ser melhor, dar um passo. É um passo hoje, é um passo amanhã, é um passo... Agora, eu vou exigir santidade de alguém, de quem quer que seja. Não, eu não sou juiz, isso não me cabe. Nem é Jesus que vai julgar a gente, é o Pai. Então, quem sou eu? Então, meu filho, os campistas é para todo mundo mesmo. Acolhe todos. Todos, porque ninguém ali é juiz de ninguém. Deus quer a todos. Ele não foi para os doentes. Eu não vejo são em hospital. Eu não vejo. Então, é para os doentes mesmo. Pode vir. E que igreja seria a gente se a gente não acolhesse todos, né? Eu fico pensando. Tipo, e se a gente não acolhesse esse pessoal? A gente tem que acolher todos, todo mundo. A conversão é um processo. A gente precisa ter paciência conosco e com o outro. E caminhar junto, sem soltar as mãos. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Se Deus está mantendo vivo, é porque tem esperança. Mas me contei agora também, assim, você falou do começo dos campistas, né? E até chegar ao centro de formação, né? Que eu fui o primeiro acampamento. O quarto juvenil foi o primeiro que foi no centro. Você fez esse acampamento, no primeiro? O quarto, é. Ave Maria. Que foi já no centro de formação dos campistas, né? Você está na história. Você está na nossa história, Kevin. Foi o quarto juvenil. O primeiro no centro de formação. E ali Como Terra Santa. Conquistar aquilo ali, né? Tipo, pra Deus, né? Que é tudo uma obra, né? Imagina os percalços que vocês já passaram, né? Todos pra nós. chegar ali até ali. E ainda tem, né? Mas eu nem gosto de focar nisso, não, porque a gente precisa ter percalço mesmo, Kevin. A gente precisa, porque senão a gente acha que a gente é Deus. Se não tiver dificuldades, Se né? não tiver as dificuldades, a gente acha que a gente é Deus e a gente acaba achando que... se achando melhor do que o outro. É importante que a gente tenha nossas quedas, é importante que a gente... Mas a gente não pode deixar de recomeçar. A queda me nivela para ter misericórdia. Para ter misericórdia. Bendita queda que me faz me enxergar quem eu sou, quem eu ainda estou e quem eu preciso ser em Cristo. Aí recomeço. Sim. Como é que eu vou falar do outro? Recomece se eu sou a primeira a não querer? Não, filho. Teve um convidado que falou aqui, o Igor, ele falou sobre a mudança, né? Sobre a mudança dele, né? Ele falou que ele não conseguiu mudar ele dentro de si quando ele não acreditou na mudança do próximo. Porque ele tinha um irmão dentro de casa que era drogado, que usava droga. E aí ele disse que nunca acreditou na mudança do irmão dele. E aí ele entrou nesse viés também. Ele começou no álcool, aí começou a usar droga.
E ele disse que a transformação começou quando ele acreditou na mudança do próximo, que era o irmão dele. E quantas vezes a gente não entra, né? Nessa confusão de ser juiz, como a gente estava falando aí, né? De julgar os outros e às vezes você não se olha para você mesmo. Não acredita na sua própria mudança, aí fica julgando o outro. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Só Deus sonda os corações, só Ele sabe a verdade de quem é, quem cada um é. Às vezes, por fora tá tudo certo, perfeito, né? Na cartilha tá ok. Mas a alma, sepulcro caiado. Mas quem sou eu para dizer? Eu nem posso julgar nenhum nem outro. Nem quem tá certinho, nem quem não tá certinho, quem tá tortinho. Quem sou eu? Cada um vai buscando o céu, buscando intimidade com Deus. E aqueles que querem, às vezes, trazer, tipo, na marra, né? As pessoas para a igreja. Eu disse, velho, deixa Deus trabalhar, que devagarinho ele pega, como digo, na curva. Quando tiver na curva, ele, vamos, vem aí, irmão. Vai trabalhando em oração, entregando, vai fazendo o que lhe cabe. Né? Eu não sou muito de insistir, não, viu? Eu também não tenho essa filosofia, não. Eu convido, né? Mas não insistir assim, diretamente com a pessoa. É porque você tem que ir, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, convido, posso até insistir umas 2, 3 vezes, ok. Mas a minha briga é com Deus. Senhor, é teu filho. Senhor, tá lembrado. Senhor, lá em casa a gente tem uma cabaninha que eu ganhei de uma campista, Isabelle. Antes eu fazia assim, eu tinha uma caixinha de chocolate que eu ganhei, e aí eu comi o chocolate todo, obviamente. Aí na caixinha a gente colocava nossos pedidos de oração, e aos pés de Nossa Senhora. E aí ela viu, teve lá em casa, aí ela mandou fazer umas cabaninhas. Então a gente trocou, a gente tem a cabaninha de orações, a gente chama de cabaninha dos milagres. Temos a cabaninha, os papéis e caneta. Então, todas as pessoas que nos pedem orações, todas, absolutamente todas, aí a gente escreve e coloca lá. E durante aquele ano, a gente, todas as nossas orações, tudo, missa, tudo que a gente faz, as novenas, tudo que a gente faz, a gente já coloca pelas intenções da cabaninha. Pelas intenções da cabaninha. Porque só Jesus sabe, né, o que é, que eu não lembro mais, eu também não fico decorando nada. E tem pessoas, por exemplo, que visitam, vêm lá em casa conversar alguma coisa, eu não perco a oportunidade, eu entrego o papelzinho, faça seu pedido de oração, não leio e deixo lá dentro. E peço que a pessoa coloque a data, assim. 1 ano depois, mais ou menos, ou quando a gente sente que deve, da última vez a gente demorou, sei lá, quanto tempo, quando a gente sente que deve, a gente abre e vai vendo os milagres que Deus fez. E é mesmo a cabaninha dos milagres. Coisas que foram atendidas, que não foram atendidas, mas a maioria, grande maioria que foram atendidas. E o que não foi atendido, você enxergava, Senhor, que bom que não foi isso aqui, viu? Claro, tem pessoas que partiram. Às vezes a gente também reza pela vida de alguém. Mas só Deus sabe qual era a cura que a pessoa precisava. Sim. Se ela partiu o corpo, mas ela ganhou o céu, ela venceu, né? Ela é sucesso. Para mim, o que é sucesso? É você chegar ao céu. Não é não. Verdade. Isso é sucesso. Ah, Kevin, deixa eu contar uma coisa sobre isso. Um dia eu estava... Porque depois que eu passei por um processo difícil na minha vida, que foi quando eu vim morar aqui em Aracaju, que eu me mudei de Itabaiana para cá, eu acabei me desligando mais desse lado empresarial. Sim. E hoje eu tenho uma vida mais assim, eu tenho a empresa, mas me dedico muito ao movimento, à igreja, então, e fico muito em casa. Hoje meu trabalho é em home office. Eu viajo uma vez por semana, às vezes 2 vezes no mês, para ir para a loja para ver, pessoalmente, né? Mas tenho sistema, Sim. câmera, enfim. Mas presencial mesmo, eu vou pouco. E aí, uma vez eu estava... Então, eu sou uma dona de casa. Então, eu estava em casa, botando roupa para lavar, e incomodada com aquilo. Aquela vozinha, que mulher, quem já foi você? Que tinha alguém para lavar. Quem já foi você? Você já foi para... Aí comecei a lembrar das falsas... Bom, das coisas que eu já fiz, que foi mérito também. Quem você já foi? Que já fez isso, que já fez aquilo outro. E agora tá aqui, num apartamento pequenininho, botando uma roupa para lavar. E aquilo foi me dando uma tristeza. Mas Deus é maravilhoso. Eu ouvi uma voz, aquela voz no ouvido. Meu anjo da guarda, com certeza, dizendo assim: quer ser uma mulher de sucesso? Sabe o que é ser uma mulher de sucesso? É você estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer,
que você faça. E agora Ele quer que você lave essa roupa. Na hora. O sentimento... Sabe quando Senhor, essa é a sua vontade para mim hoje, então eu tenho que fazer com alegria. Chega a sair aquele sorrisinho de canto, né? Tame, esticou esse aguente. E aí, quantas e quantas vezes eu me lembro. Eu estou sendo uma mulher de sucesso, ou seja, eu estou onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça. Hoje, agora, nesse momento, Kevin, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me quer aqui falando com você. E quando eu vinha para cá... Então, eu agora, nesse momento, estou sendo uma mulher de sucesso, porque eu estou dentro da vontade de Deus. Sim. Como eu estou sendo um sucesso quando eu estou dentro da minha casa, varrendo a minha casa, passando pano na minha casa, cuidando da comida da minha família. Eu estou sendo uma mulher de sucesso, porque é ali que Deus quer que eu esteja. Se for no acampamento, é no acampamento. E assim, se for saindo para tomar uma cervejinha com meus amigos, meu marido, não sei o quê, eu estou sendo uma mulher de sucesso. É isso que Ele quer que eu faça, então eu estou sendo uma mulher de sucesso. Verdade. E isso, para mim, faz todo sentido hoje. Mas demora para você reconhecer isso, às vezes, né? Demora. E assim, mas a partir do momento que eu reconheci, eu não quero ficar 40 anos no deserto. Reconheci, não vou reclamar do maná. Eu quero ser grata. Eu quero ser grata por tudo, absolutamente tudo. Nos momentos que vier medo, Senhor, reconheço. Eu estou com medo, eu estou me sentindo insegura, eu estou me sentindo fracassada, eu estou me sentindo... minhas conversas com Deus são muito abertas, muito honestas. Por quê? Porque eu não gosto de ser burra. Ele sabe do que tem dentro do meu coração. Então, eu digo, Senhor, eu tenho que falar para Ele mesmo. Eu não vou estar falando no Instagram. No Instagram, não. E nem para todo mundo aqui. Pode ser o melhor amigo que for. Não, eu tenho que falar. Tem conversas que é só eu e Ele. Senhor, eu estou me sentindo assim, 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 assim. Me oriente, o que é que eu devo fazer? Qual o prazo você quer que eu dê? Eu rasgo minha alma, minha vida para Ele. Digo quando eu estou com raiva, não gostei que você fez assim, assim, assim. Eu digo mesmo. Não gostei, estou chateada, me ajude a recomeçar. E bola para frente. Eita. Mas você ia falando quando você vinha para cá. Quando eu vinha para cá, eu vinha pedindo a Deus isso. Ele me colocava no coração essa paz. Porque vem o nervosozinho, né? Vem aquele nervosozinho, câmeras, né? E eu não é nem das câmeras, é de me expor. Sim. Independentemente de onde seja. E aí me vinha isso no coração. Você está indo para onde eu quero que você vá, fazer o que eu quero que você faça. E isso me trouxe paz. Isso me trouxe paz, porque não é sobre mim. E eu pedi a Ele essa graça. Senhor, que minha boca seja a tua boca, não seja nem a minha, nem a do mundo, nem a de Satanás. Que seja a sua boca. Então, se aquilo que a gente está conversando servir para trazer luz para uma pessoa que seja, louvado seja Deus por esse podcast já, né? Não, eu falo isso todo podcast. O quão importante é. Se uma pessoa for salva, a gente já vai estar muito feliz, né? Sobre processo, eu acho que e buscar intimidade com Deus. Que ninguém desista, sabe, Kevin? Que ninguém desista primeiro de si. Porque, às vezes, a gente gasta uma energia absurda com o irmão para que o irmão não desista, não sei o quê, mas negligencia a nossa vida. Negligencia a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. Mas a do outro não se preocupe, não. Você está assim, se descabelando pelo outro. E a ordem está errada. É verdade. Amem a Deus como a si mesmo. Existe um parâmetro. Para eu dar, eu tenho que ter. Então, essa coisa de dar para o outro e você ficar negativo, não é. Tem que ser de graça. Então, primeiro tem que ser eu. Então, eu tenho que buscar. E onde é que é a minha fonte? É Ele. É Ele. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, sim. Já fiz minha atividade física hoje. Tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar da minha alma, tenho que cuidar da minha mente, das minhas emoções. Eu tenho que cuidar daquilo que eu leio, das músicas que eu escuto. Eu tenho que cuidar dos ambientes que eu frequento. Tem ambientes que a gente tem do mundo, né? Que nós estamos, é aquela história, é estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, como é que eu me comporto ali? As pessoas, a gente precisa estar no lugar, estar num barzinho, sei lá, até numa festa, sei lá. Eu preciso dançar da forma como agrada a Deus. Ele que olhe para mim, ele não sinta vergonha, que ele não vire a cara. Eu preciso estar vestida de um jeito que ele não vire a cara. É coerência. E isso é um processo.
Porque nem sempre isso está claro. Nem sempre isso está claro. Acontece o quê? Por exemplo, de pessoas que... gente desocupada, né? Para mim, isso é coisa de quem não tem o que fazer mesmo. Fica mandando uns directs dizendo, fulana, tá vendo fulana que fez isso, na festa não sei aonde, não sei aonde. E eu não respondo, né? Geralmente não respondo. Eu gosto de responder pessoalmente. Eu acho que é mais honesto a gente conversar aqui. E de preferência com uma pessoa que estavam falando mal. Vamos resolver isso aqui agora? Vamos. Porque, né? Tanto juiz. É um processo, não é porque fez um acampamento que é santo, não. É um tempo que a pessoa tem para poder se desvencilhar das suas camadas, das suas coisas. Agora, quanto mais a gente se entrega de verdade, aquilo vai chegar um momento que você não vai dar conta de ouvir canções que não agradam a Deus. Então, você não quer mais assistir todo tipo de filme. Você não vai gastar Você não vai, porque tudo é brecha, né? Sim. Então, eu não quero mais olhar E a gente, quando a gente tá no mundo, né? São as paixões que nos moldam. Tipo assim, as paixões que vai nos moldando, né? Seja pelo álcool, seja pelo que for. E quando você tá em Cristo, quem te molda é Ele. Isso. Então, quem vai te moldar é Ele. Pronto, vou contar uma experiência que aconteceu comigo esse final de semana. Sexta-feira, nos reunimos com alguns casais amigos, tudo campista, num apartamento de um deles, né? Sim. E foi muito bom, muito gostoso a gente estar junto com irmãos de Cristo. É muito bom se divertir. E eu bebi além do que deveria ter bebido. No outro dia, eu acordei muito mal. Muito mal. Nauseada, enxaqueca, péssima. Eu não conseguia comer, porque eu tinha vontade de vomitar. Eu tentava vomitar e não conseguia. Péssima. Mas sabe o que é? Assim, foi um desserviço. Um desserviço. E aquilo me fez, eu disse, Senhor, não vale a pena. Nem o excesso vale a pena. Sim. Porque na hora você nem percebe, viu? Você tá ali com as pessoas, é tranquilo, você vai ali, você não percebe. Mas depois, estou num ambiente seguro, né? Ok. Mas depois o corpo sente. Mas meu corpo... E eu venho passando por um processo de cuidar do meu corpo mesmo, porque eu tenho tido muita coisa no intestino, então eu tenho restringido minha alimentação, inclusive o álcool. Então, quando você passa, qualquer coisa que você passa, o corpo vai sentir, porque ele vem no processo de limpeza, né? Mas, meu filho, para mim foi tão claro isso. Não vale a pena. Não vale. E que bom que eu estou podendo dizer isso. Bebi além do que deveria ter bebido. E eu ganhei o quê com isso? Uma ressaca miserável, tenebrosa. Teve à noite do dia seguinte, tinha um jantar com pessoas queridas. Eu não fui, porque eu continuava não estando bem. Estava indisposta ainda. Péssima, eu estava péssima. Aí eu faço, pronto, aconteceu, eu aprendi a lição. Eu vou repetir isso para quê? Só se eu for idiota, né? Então, assim, são as escolhas. Não, é essa questão das escolhas, né? Quando a gente quer ser juiz, né? Tipo, dos outros. Sobre o álcool. Porque tal pessoa bebe e vai pra igreja. Não tem esse viés que a galera entra, né? Eu falo, velho, eu não bebo. Mas isso foi uma escolha particular minha. Porque aquilo ali não me agregava pra mim, quando eu bebia. Então, beleza, se você bebe, tá tranquilo pra você, não tem problema algum. Agora a gente entra do exagero, né? Sim. Se você às vezes passar do ponto... E aí serve para alimento, serve para tudo, né? Porque não só a bebedeira é um pecado, mas como a gula também, né? Tudo que é excesso é gula. As pessoas confundem achando que gula é somente comida e bebida, e não é. Tudo que é excesso é pecado da gula. Então, por exemplo, se eu passo além do tempo nas redes sociais, ali é gula. Se eu passo muito tempo assistindo coisas que não é por estar perdendo tempo fazendo aquilo, que é a vontade de Deus que eu faça outra coisa, aquilo é pecado da gula. Entende? Então, e é muito fácil, né, a gente se perder nisso. E achando que é só a comida. Não é. Tudo que é excesso é pecado da gula. Verdade. E aí, a gente voltando para os campistas, né? Como eu já falei, a gente estava conversando antes de começar aqui, sobre que eu já trouxe vários campistas, né? Inclusive, eu sou um campista. Graças a Deus. E diversas vezes a gente fala sobre as maravilhas que acontecem lá, né? Sobre tudo que acontece lá.
E aí a galera fica sempre curiosa. Eu lembro que tem até no TikTok alguns cortes, né? De Clara comigo falando. Que aí a pessoa, por que não pode falar e que não sei o quê? E é muito legal. Eu disse, rapaz, você tem que ir. Não tem o que Mas é fazer. verdade. Você tem que ir. É verdade, Você- porque fica fora de contexto. Se a gente for dizer exatamente como é a programação, você vai dizer, Virgílio, o pessoal se impactou foi com isso. Mas é porque existe a graça, existe o sobrenatural. A gente faz a parte rasteira. Quem faz mesmo é ele. E quando estamos lá reunidos em comunidade, com o propósito de encontrá-lo, mesmo que alguns estejam ali forçados, com preguiça, mas se você entrou lá, ele só não assumiu que queria estar lá, velho. É. Porque ninguém foi com a arma na cabeça, ó, se você não for, eu vou lhe matar. As pessoas chegam lá dizendo que não queriam estar, estão fechadas. Ok, mas inconscientemente Você já elas aceitou. foram. Você aceitou, velho. E não, algum sim você deu. Não tem como. Alguma responsabilidade ali você tem. Né? Ninguém não amarra pra chegar até lá. Ninguém Não, amarra, não ninguém. amarra. É, exatamente. Mas, assim, realmente não cabe contar. E também para que não estrague a surpresa da graça de quem vai vivenciar as experiências. Às vezes, eu não sei qual foi o momento que lhe marcou, né? E, às vezes é nos desafios, às vezes é num testemunho, às vezes é numa fila do banheiro para poder tomar o banho. Não, pra quem não sabe, Carla é esposa de Haroldo. E Haroldo já Sim. esteve aqui no podcast. E aí eu contei, né? Eu dei um testemunho de algo que eu tinha pedido e que aconteceu lá com ele. Sim, sim. E aí, Foi forte, viu? como você falou, né? Tiver várias experiências. Às vezes você na fila do banheiro ou em outro momento você tem essa experiência, esse encontro pessoal com Deus. Isso. E é uma graça estarmos juntos. Por exemplo, por que é que um rosário, na madrugada, é tão potente? Além de ser o rosário, que é a oração que mamãe disse que a gente tem que rezar, e ela não mente. Se ela disse que a gente precisa rezar, é porque precisa rezar. A gente obedece e com alegria. Sim. Mesmo com as preguiças do mundo todo, mas a gente vai. Do dia sim, dia não, outro não, outro não, outro não. Mais um sim, mas a gente vai. Na madrugada, existe o sacrifício da madrugada, que potencializa o poder da oração e estarmos em comunidade. Meu filho, o céu é pouco saqueado naquele momento. É verdade. Então, quando você vai para um momento desse de retiro, que você sai da sua aldeia, que você sai do seu ambiente, você sai do seu conforto, da sua casa, dos seus pares, e você vai para um local totalmente desconhecido, com o mínimo do básico para você passar 4 dias, você reposiciona tanta coisa na sua vida. Ver o que é necessário de verdade. Você reposiciona muita coisa e depois você... É o poder. A neurociência explica isso. A gente passa, porque a gente aprende de 2 formas, ou pela repetição ou pelo impacto emocional. Então, lá, a gente vive o quê? O impacto emocional. Por isso que as vidas são transformadas num período tão curto. Não, por isso não. Porque Deus quer. É Ele que faz. Humanamente falando, a metodologia é essa, né? Então, é real. Não, quando eu fui, tipo, eu conhecia já, porque tinha pessoas que tinham ido, mas eu realmente não procurei nada, saber nada. Tipo, como era. Tipo, eu não sabia, pra você ter noção, eu não sabia qual era o nome das tribos. Eu não sabia. Porque eu disse, não vou procurar saber. Eu realmente fui pra viver a experiência, né? Tem até a frasinha, né? Quem mais se entregar, mais se molhará. Mais se molhará. E aí, meu irmão, eu cheguei lá no momento, eu meio retraído, assim, eu falei, rapaz, não dá não. Aí me joguei. Eu lembro muito de você. Me joguei de verdade. E ali eu realmente tive vários encontros ali com Deus. E na própria tribo, né? Você está ali com pessoas que você não conhece no primeiro dia. E no último dia você tá, você tem mais... As pessoas às vezes conhecem coisas da sua vida que os de casa nem sonham. Nunca vão saber, às vezes. É muito do céu. E até depois, né, do acampamento, né? Eu tô indo pra minha 5ª reunião, né? Tudo que a gente vive durante essas 6 reuniões, né? Essas partilhas, esses encontros, essa renovação, não deixar essa chama apagar, talvez, né? Sim, e aí você veja, ainda tem essa preocupação, né, nos campistas
de não largar a pessoa. A gente ainda fica mais Não 6 deixar ela encontros. jogada, né? Isso, então mais 6 encontros para ajudar. Um tempo de ajudar a sedimentar, a fortalecer, engrossar mais um pouquinho as pernas, como diz minha mãe. Vamos engrossar mais um pouquinho as pernas para se manter de pé. Ou então de joelhos, né, mais firme. Mas para a gente desaguar depois na igreja, no servir a igreja. É para isso também que os campistas, essa é a nossa vocação, é trazer pessoas para dentro da igreja para servir a igreja nas pastorais, naquilo que a igreja necessita, naquilo que precisa. Que a igreja precisa muito. Os padres precisam muito da nossa ajuda. É muito fácil criticar. Kevin dizer assim, eu não vou naquela igreja porque é chato, porque as velhas não cantam direito, que não sei o quê. Então, que a gente seja, minha irmã que diz isso, que a gente seja a igreja que a gente quer ter. Às vezes eu até me sinto muito ausente, sabe, nos campistas em si. Mas é porque eu tenho realmente uma vida pastoral muito forte. Então, você não está ausente. Mas eu falo, cara, às vezes eu podia estar com a minha tribo, mas é porque eu tenho diversas pastorais. Eu sou ministro da palavra, eu sou... Aí, meu irmão, aí quando vê o tempo, eu disse, rapaz... Veja, nós não somos um movimento paroquial. Nós não somos um Sim, movimento paroquial. Então, você está levando a essência dos campistas de Assis para onde você está. E isso é sucesso, porque você está onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça. Então, não se trata só de estar em tribo. Você está desaguado na igreja, em comunidade. Você está vivendo a essência dos campistas de Assis. Sim, sim. É sobre isso, meu filho. De vez em quando se juntar para matar a saudade, para contar, para dar notícias. Olhe, veja o que eu estou fazendo, estou vivo. E às vezes também, Kevin, compartilhar o que você está fazendo incentiva outro irmão de tribo a ter coragem, a dar passos que, de repente, Deus está pedindo para ele e ele não teve coragem. Aí, vendo o que você está fazendo, faz-me assim, meu irmão conseguiu, então eu também consigo. Pode pedir ajuda a você, entende? Então, dá um oi, ok, mas não precisa viver encangado, não. Não precisa ser tudo onde está, no caso, na São Francisco de Assis, do Inácio, né? Ali é o momento da gente se encontrar para matar a saudade. Isso é fato. Mas servir, Ave Maria, vão servir onde Deus chama. Vá para a sua igreja, para a sua paróquia. Pergunte ao sacerdote como é que você pode ajudar. Os padres necessitam dos nossos braços, eles necessitam da nossa alegria, mesmo que alguns não entendam, que alguns recriminem, mas a gente continua amando, a gente não vai perder a nossa essência pelo olhar torto de ninguém. Porque Deus não é tristeza. E hoje, além da pastoral na igreja, eu tenho esse trabalho missionário aqui na rádio, né? Porque trabalhar aqui na Rádio Cultura é um trabalho missionário, né? Ontem a gente estava em Divina Pastora, peregrinando. Semana passada a gente estava em Aparecida Sertão, Aparecida aqui também. Então a gente está em diversas festividades assim da igreja, fora outros momentos, né? A gente proporciona muitas coisas. É sobre isso. E a gente está aí trabalhando. Então você entendeu. Você entendeu. É sobre isso. E eu me lanço cada vez mais. Se ele quiser que eu entre mais, eu estou aí. Como a gente brinca, o Diego, a gente fala, quando o padre chega, né? A gente só abre os braços. Vocês vão aqui, Senhor. Aí se lança e deixa ele dizer qual será. Muitas vezes a gente fica permeado, né? Fala, caraca, muito tempo dedicado, né? Mas hoje em dia... Se você tem essa oportunidade, se você... eu não sei se você é casado, se não é, se tem família, se não tem, não sei. Mas ter só essa... Por exemplo, para quem é casado, né? Estar em unidade com o esposo e com a esposa, né? Verem juntos. De preferência, servirem na mesma pastoral para se manterem juntos. E não negligenciar a casa. Isso nunca. Porque a família é a primeira igreja. A nossa casa é a primeira igreja. Isso é uma coisa que a gente tem aprendido. Porque a gente quer, quando a gente conhece o amor de Deus, a gente quer servir, a gente quer se gastar para Ele, né? A gente quer se gastar para Ele e a igreja precisa muito da nossa ajuda. Mas lembrando que nossa primeira igreja é de casa. Então, eu preciso me gastar para meu esposo, para os meus filhos, para os meus funcionários, para a minha empresa. Isso faz parte também da evangelização, a gente não pode esquecer, né? Para não ficar negligenciando o nosso ouro. Não, eu não sou casado, não. Então, pronto. Eu tenho casca de bala só, que é meu filho. Mas aí ele tá comigo para todo canto. Todo canto ele vai. E gosta? Como é o nome dele? Miguel Elias. Eita, nome forte. Nome poderoso. Meu querido. Miguel Elias, você botou mesmo. Ele tá comigo, eu vejo... É engraçado, né? Antes eu queria ser outra referência para ele, sabe? Talvez do pai que pegasse várias mulheres,
tivesse Sério? muito dinheiro. Um Kevin do passado, sabe? E hoje em dia, não. Hoje eu sou a referência dele. Quando ele já me vê arrumado, às vezes assim, ele fala, papai, já vai pra igreja, é? Aí eu falei, bora. Aí hoje não, vou brincar com meus amiguinhos. Então, Aí, quando você fala isso, eu me lembro dos homens de fé. Os homens de fé fala sobre isso, é sobre trazer essa essência, o que é ser homem aos olhos de Deus no mundo hoje. Então, não a gente tem um para quem, não só um porquê, sim. mas principalmente um para quem. No seu caso, o seu filho. Então, qual é a referência, qual é o legado que você quer deixar para ele? E nós necessitamos de legados de homens de caráter. Homens que honram a sua palavra, que honram a sua família, que são fiéis, íntegros, honestos, cumpridores do seu dever, que protejam, que defendam a honra. Sejam esse tipo de referência. Não, como a gente tinha falado, né? Sobre a gente confundir, né? O que é ser homem hoje em dia. E eu ser mulher também, né? A mesma coisa da mulher, ela voltar para a essência dela, de protetora também, de cuidadora, daquela que a mulher ela enxerga esse lado espiritual. A gente precisa trazer beleza para dentro de casa, a gente precisa trazer o sagrado para dentro de casa, a leveza para dentro de casa, o cuidado, o colo, o ouvir sem estar dando ordens, sabe? Sim. Não que a gente não tenha opinião, não é sobre isso, mas da gente ser esse aconchego para o marido da gente, que quando ele quiser, sabe, quando ele pensar, ai, meu Deus, não dou conta, ele sabe para onde voltar, que é para o colo dela. Que ali ele encontre o descanso, que ele consiga ser menino, que ele consiga derrubar todas as armas que ele precisa para lutar lá para fora pela família, mas que ali ele consiga ser só ele, e seja acolhido, e seja cuidado. A gente cuidar das feridas. Então, aí vamos fazer convites, né? Sim. Porque, tipo assim, eu vejo que a gente vai muito por identificação. Sim. Eu falei pro meu pai, pros homens de fé, por quê? Porque eu acho que ele precisava dessa iniciação. Então, talvez se ele fosse pro campistas de Assis e de Greto, ele não tivesse essa identificação, né? Tipo, não entrasse de uma vez só. E aí eu falei, não, vamos começar com mais calma. Porque ele já vai para a igreja, ele já vai aos domingos, mas ele não comunga, então vamos para cá, depois você vai para cá. Até minha mãe falou, por que você não me escreveu? Depois ela ficou com um ciúminho, né? Eu falei, não, é porque a hora da senhora ainda vai chegar. E aí Deus vai dar discernimento para ela. Talvez minha mãe seja melhor ir para os campistas. Entendo. Sabe? Seja mais aberta, né? Então, cada um vai. E aí a gente já faz o convite para você, né? Para os homens de fé, as mulheres de fé, os campistas, o Magnifique, né? Magnífica. Magnífico. Vai acontecer agora. Na verdade, para esse ano já está tudo cheio, né? Não tem esse vaga ano, mais pra nada. esse ano você não consegue mais Mas entrar. a partir de janeiro, né? Nós já temos no nosso Instagram. Já tem o cronograma Já todo, tem né? o cronograma do primeiro semestre. Já tem. Aliás, eu acho que tem até o primeiro sênior, que vai ser depois da quaresma. Que no próximo ano, na quaresma, a gente não vai fazer absolutamente nada. Foi o pedido da igreja, né? E a gente quer obedecê-la. É nosso dever obedecê-la. E faz com alegria. Então, mas em janeiro a gente já vai ter acampa dentro, já vai ter juvenil. Em fevereiro, mais acampa dentro. Aí tem a pausa da quaresma, para depois vir o sênior. Então você já sempre convidado. Magnífica, casais. Então, assim, que as pessoas... no Instagram dos campistas de Assis, é que vai ter... as pessoas vão ficar sabendo. E hoje eu fiquei muito alegre em conhecer realmente a história, assim. Gostou? Gostei, de verdade. Que bom. Se eu já tinha esse amor e carinho, cresceu mais ainda. Coisa boa. De fazer parte. Você faz parte da nossa história. Repare, você estava no primeiro acampamento de lá do nosso centro de formação. Meu Deus do céu. Que bom. Não, eu costumo dizer, tipo, do amor de quem está servindo ali. Aquilo ali me impressionou de uma forma que você não tem noção, não. Eu agradeço todos os dias. Às vezes eu tô rezando aqui, eu lembro, sabe? Da cara de cada um, céus ali, que tava ali. Aí eu vou botando em oração. Sabe o que todos acontece? que estavam.
Kevin, tem pessoas que a virada de chave não é no acampamento, é no servir. E quando nós convidamos, né, os servos, e os que dão sim, a gente vai para a formação. Na primeira formação que a gente fala, a primeira cura quem precisa é a gente. Aquele servir que Deus chamou é porque tem algo ali em nós que precisa ser curado. Ele cura para curar. Sim. É uma via de mão dupla. E isso é extraordinário. Deus, ele não se cansa de surpreender, não. Ele não se cansa de se dar. A gente aqui fica fazendo matemática. Não, eu não vou amar muito, não, porque senão vai achar que eu sou... Vai achar que eu... Sou emocionado. Emocionado, exatamente. Não, Deus não é assim, não. E a gente precisa aprender com ele. Aí eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para quem sente esse chamado de Deus e ainda tem medo de dar esse primeiro passo. O que você falaria para essa pessoa? Que eu entendo. Eu entendo você de ter esse medo. E ele faz sentido quando você ainda não experimentou profundamente esse amor de Deus. Por mais que a gente ache que já é de caminhada, que é um termo que eu tenho até gastura, mas, assim, é natural ter medo. Porque a gente tem medo do desconhecido. Porque a gente tem o hábito de ter controle sobre a nossa vida, querer ter o controle sobre o futuro, né? Na verdade, nós somos ensinados a isso. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? A pessoa que faz isso é uma pessoa que gosta de planejar, que é organizada. Mas com Deus, meu bem, não é assim. Não é assim. Então, eu entendo você, mas eu lhe digo, a sua vida vai ser muito mais feliz, com significado, vai ser uma vida mais saborosa, quando você der os passos que Deus está lhe pedindo para dar. Se você está sentindo medo, é porque você está ouvindo essa voz. Tem uma voz que está lhe incomodando. Verdade. Existe. Por quem não está ouvindo, nem... não está nem aí. Se você está com medo, é porque você está ouvindo uma voz de Deus lhe chamar. E Deus, ele é o único que ama a gente de verdade, apesar de sermos quem nós somos. E ele é o único que sabe do que está por vir. Nós não sabemos. E a nossa melhor versão está nele. Então, é burrice não escutar essa voz e não dar esse passo. Então, se lance. Se você quer ser feliz de verdade, se lance. Aí, tá aí já. Né? O recado dado. Carla, muito obrigado por ter vindo aqui nesse podcast, por falar um pouco sobre os campistas, sobre a sua vida, né? Sobre essa mulher de fé que você se tornou. E serva de Deus, né? Que tá aí nesse trabalho missionário, que é os campistas. Muito obrigado, de verdade. E aí, passando para os agradecimentos, né? Esse podcast ele é gravado nos estúdios da Rádio Cultura, em especial aqui na Cultura TV. Hoje, quem está na técnica é o Diego Arthur, tá? A gente também tem a Livraria Cultura, que fica na Rua Apropriada 222. Lá a gente vende material religioso, vende tudo que você imaginar, vários livros. Então, muito enriquecedor lá. Você pode ir lá conhecer também. E, claro, toda vez que vem um convidado, a loja manda um presente. E não seria diferente, né? Olha, que coisa linda! Tá aqui. Obrigada. E eu convido também os ouvintes, assim como a fazer como eu e minha família, né, que somos da By Brasil Ótica, de sermos também clientes da Rádio Cultura. Né? Nós patrocinamos aqui a Rádio Cultura e vale a pena porque a gente evangeliza. É uma via de mão dupla. A Sim. gente evangeliza com propósito e também se comunica com pessoas que têm essa mesma identidade cristã. Não, realmente fica bem mais fácil as coisas. Deixa eu ver. A gente né? pode, a gente evangeliza pelas ondas sonoras. É 24 horas de evangelização. Ai, que bom. Eu trouxe um Vive a Palavra, que é Olha que coisa linda. um evangelho do dia a dia, né? Tipo, comentado ali. Você fazer esse estudo diário, esse lecto divino. Que presente lindo. Obrigada, Kevin. Guarda não, vou usar. Olha, já temos Haroldo, nossa lecto divina do próximo ano. Esse já é 2026, já. Obrigada. Mas muito obrigado mais uma vez. E ali eu reforço o convite para quem sente esse desejo, ou até mesmo essa dúvida, né? De viver os campistas de Assis. Como ela falou do chamado, de você às vezes estar incomodado ali. Você está escutando a voz, vá. Deus não decepciona. E eu confesso para você que você não vai se arrepender em nenhum momento. Deus não decepciona. Quem decepciona é o mundo. Mas Deus
Nunca. Então, sinta-se convidado. Qualquer dúvida, só entrar no Instagram dos campistas ou mandar mensagem para mim, mandar mensagem no podcast, onde é que for, que a gente vai sanar essas dúvidas e direcionar você, caso você se sinta meio perdido aí, tá? Perfeito. E faça também a propaganda, né? A gente falou sobre você ser empreendedora, mas não falou sobre o seu negócio da By Brasil, nós somos uma empresa familiar do ramo óptico, é a By Brasil Óticas. Estamos no mercado há 43 anos aqui em Sergipe. E eu acredito que a nossa empresa, hoje, é uma empresa que é consagrada a Deus. É uma empresa onde a gente tem certeza que ali a gente evangeliza. E é muito gostoso você poder trazer essa realidade do céu para o ganha-pão de cada dia nosso e dos nossos colaboradores. Então, que você precisar de óculos, é com a gente. O endereço é em Itabaiana, né? Nós estamos no estado. Nós temos todo. 10 unidades. E com a graça de Deus, até janeiro, com a graça de Deus, estaremos aqui em Aracaju. Graças a Deus. Mas faz Aí a eu entrega venho comunicar. Aqui. Mas faz a entrega aqui também. Fazemos também. Então, meu irmão, não tem pra onde correr. Hoje em dia, com essa facilidade aí que a internet nos dá, a gente tá em todo lugar. No Instagram, vocês sabem onde a gente tá. By Brasil Óticas. Isso aí já foi. Então, tá finalizado esse podcast aqui, Carla. Eu reforço novamente o meu muito obrigado. Foi muito enriquecedor trocar esse papo, né? Muito, muito claro, assim, tá? E é isso, meus Kadoshis. Olha, mais um podcast finalizado. KadoshiCast, o seu podcast.